Muito bem, obrigada, Carlos. Uma ótima noite para nós. Começando o estudo hoje, capítulo 37 no Santuário Doméstico. Começamos muito bem, com muita alegria. E vamos agora para o resumo que a Rita vai nos trazer. Rita, tudo bem? Algo? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Beleza, então vamos lá começar. Capítulo 37, Santuário Doméstico. E no capítulo anterior, nós vimos o diálogo de Isabel com os filhos, ensinando e educando com as questões que as crianças traziam para ela, né? E nesse capítulo, André relata que terminou o culto doméstico e Aniceto, emocionado, disse: o mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas de cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Já é algo que a gente poderia refletir, né? E uma senhora que estava presente ainda falou: bem-aventurados que cultivam a paz doméstica. Aí foi servido a eles um alimento, leve, lá vem eles com aquela sopinha lá do nosso lar, né? E do lado, na sala do lado, Isabel com os filhos se alimentavam com torrado e chá. Né? No capítulo anterior foi falado que eles faziam uma refeição só por dia. E na janta eles se alimentavam de torrado e chá. Aniceto, junto com todos, continua a palestra, uma palestra, conforme o André fala, elevada e proveitosa. E ele fala o seguinte: em oficinas como esta, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Olha que interessante. Outra reflexão também, né? Ele fala que em lugares como esse, eles podem, o alimento é purificado, né? Os elementos mais baixos não encontram nesse santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Olha que interessante isso. Enquanto Isabel com os filhos se recolhiam, ainda ele fala que eles se recolheram num modesto aposento para dormirem, então vê que tanto a mãe como os filhos dormem todos juntos, né? Aniceto, Vicente, André e outros amigos foram para o jardim, para o lado de fora, que rodeava a casa. E aí André, ele observa um fenômeno que ele nunca havia reparado antes. Uma menina, junto da sua mãe, colhe uma flor. Ela retira da haste ao mesmo tempo em que a parte material do cravo emuxericia, quase que de súbito. Olha que interessante. Ela tira aquela energia da flor, ela tira uma flor e aqui da matéria murcha na hora, né? A mãe repreende a menina e Aniceto explica que aquela mãe era Emília, servidora do nosso lar, que vem para o encontro com seu marido encarnado em desdobramento. Então, ela estava lá esperando o marido em desdobramento encontrar com eles. E assim, a Aniceto ainda explica, essas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares, todas as noites, com a maioria dos irmãos encarnados, os sonhos apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver esse intercâmbio espiritual. Outra lição que a gente aprende nesse capítulo. André, surpreendido, observava que em cada canto havia uma atividade nova. Foi quando André percebeu uma ventania forte anunciando a chegada da chuva. E Aniceto comenta: o vento na crosta é sempre uma bênção celeste. Podemos avaliar-lhe o caráter divino em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Nós carregamos 15 mil quilos. Vicente comenta: e nos sentimos? Aniceto esclarece: e a diferença dos veículos de manifestação.
nossos corpos e dos nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo. Olha, nós estamos lá no fundo desse oceano atmosférico, né? Enquanto nós, os espíritos, somos as gotas de óleo que pode voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material de que se constituem. Bom, aí André nota que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo. Eles estavam com medo do temporal. E muitas essas sombras iam de encontro a eles, se assustavam e voltavam para trás. E o André chegou a ficar assustado com aquela situação, né? E Aniceto tranquiliza ele e fala: sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões tanto quanto ao homem comum distante do lar. Buscam de preferência, olha, as casas noturnas, diversões noturnas, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as resistências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, fechemos as nossas portas, né? E Aniceto fala novamente da importância da prece e do culto do evangelho no lar. Aí o homem, ele fala o seguinte: o homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Retornaram para dentro do salão, quando André ele se surpreende com o que ele vê. Ele vê a Isabel em desdobramento, de braços dados com Isidoro. E ele fala: aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente. De onde ele tirou essa roupa, gente? Bom, a Isabel sorri e cumprimenta todos com amabilidade. Ela avisa que ela e o esposo iam para uma excursão instrutiva e pedia que eles cuidassem das crianças para os dois, né? Para Isabel e para o marido dela. Aniceto encerra esse capítulo dizendo: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido apresentar a ciência do sacrifício individual. E assim acaba esse capítulo, que tem muita lição, né? É isso. Bastante, tem bastante informação aí nesse capítulo. Muito bom. Obrigada, Rita. Boa noite, quem está chegando agora. Depois a gente comenta umas coisas engraçadas, Maria. Bem-vinda. Bem, então vamos seguindo para o estudo. Vamos acompanhar agora a Sandra. Sandra, o seu áudio, por favor. Vamos iniciar. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos começar agora sério, né? Sem brincadeira. Bom, eu vou falar um pouco sobre a prece, que foi desde o capítulo passado, vem se falando muito, né? E do outro, sobre a prece. A prece é o nosso veículo de comunicação com Deus e com o plano espiritual. Chico Xavier nos esclarece: seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. A prece nos ajuda, nos inspira a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos da fé, ou seja, quando você estiver passando por tribulação, elas não vão te livrar, né, de todo o mal.
mas sentirás contigo a forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição, seja qual seja a dificuldade em que te vejas ou a aprovação que experimente. Recorda que Deus está contigo e nada te faltará, nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis da tribulação e de sombra, ao encontro da paz e a caminho da luz. Através da prece, podemos pedir, louvar ou agradecer. Podemos orar por nós ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. Tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus. Se oramos aos bons espíritos, eles servirão de intermediários à vontade de Deus. A prece nos dá força moral, suaviza nossas dores e angústias, consola e fortalece, higieniza o ambiente fluídico e, quanto maior nossa fé, mais a prece traz benefícios e nos protege. Sua luz se expande e guarda nosso lar e a nós mesmos quando também emitimos essa luz. Eu fiz um pequeno resumo, né, sobre a prece nesse capítulo, mas é lógico que a gente já falou sobre prece em vários momentos. E assim, todos aqui com certeza já passaram por tribulação, já passaram por tristezas enormes que acharam que nunca ia passar, e tenho certeza também que todos recorreram à prece, recorreram à ajuda da espiritualidade, e tenho certeza que todos foram socorridos, né? E cada um de nós recebemos aquilo, aqui, a nossa vibração está naquele momento, como que fala? Pronta para receber, né? Então, quanto mais fé, mais pureza de coração, mais fácil a espiritualidade vai conseguir nos ajudar, conseguir transmitir para nós aquele amparo de que tanto precisamos, guardar nossos lares, né? Essa parte é muito importante quando fala que para guardar os nossos lares das maledicências, né, de conturbações, porque quem nunca, né, teve briga dentro de casa, teve contenda, eu penso de um jeito, meu marido pensa de outro, meus filhos de outro, mas eu acho que assim, o mais sábio é aquele que se cala. Você quer ter razão ou você quer ter paz, né? É lógico que em certos momentos você tem que se impor, você tem que falar as coisas, mas como eu sempre digo para os meus filhos, há várias maneiras de se falar as mesmas coisas. Você pode falar de uma maneira desagradável ou de uma maneira sutil, que não ofenda nenhum das pessoas que moram com você. Eu prezo pela minha paz, então quando acontece alguma coisa em casa, eu tento me concentrar da melhor maneira possível de como passar aquilo, ou nem, sabe, servir de, como que fala, ficar no meio ali, no meio termo, dando um chega para lá em um, chega para lá em outro, porque realmente é muito importante a gente ter essa paz dentro de casa, porque é para lá que você volta, é lá que você dorme, é lá que você come, né? E então eu acho muito importante essa coisa da prece, o nosso evangelho no lar, que nem a gente já comentou, que tem pessoas que fazem sozinhas, que nem eu sou uma, mas é muito importante realmente nos blindarmos com a prece, tá? E continuando, o outro assunto que eu vou falar do vento atmosférico, ali, quando o André está vendo, né, aquelas, como que fala, aquelas formas sombrias, que ele fica até assustado, e aí a Aniceto fala sobre a pressão atmosférica sobre nós, tudo mais. Eu entendi, não sei se eu estou certo ou errada, depois a Yolanda pode até dar um puxão de orelha se eu estiver errado. Eu entendi que o vento ou a chuva, ela serve para nos aliviar aqui na Terra, para limpar, né, essa pressão atmosférica que está sobre a gente. Então, é uma benção divina. A gente às vezes tem medo, eu morro de medo de chuva, de vento, de trovão, mas se faz necessário para poder deixar a atmosfera um pouco mais leve,
para nós encarnados, né? E eu achei uma matéria de Allan Kardec, Atmosfera Espiritual, da Revista Espírita, de maio de 1867. E ele fala assim: o Espiritismo nos ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo que estão no espaço e entre nós, nos vendo e nos acotovelando sem cessar, de tal sorte que, quando nós acreditamos a sós, temos constantemente testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Isto pode parecer incômodo para certas pessoas, mas uma vez que assim é, não se pode impedir que o seja. Cabe a cada um fazer como o sábio, que não tinha medo de que sua casa fosse de vidro. Sem dúvida nenhuma, é a esta causa que é preciso atribuir a revelação de tantas torpezas e más ações que se cria enterradas nas sombras. Além disso, sabemos que, além dos assistentes corpóreos, há sempre ouvintes invisíveis, que, sendo a permeabilidade uma das propriedades do organismo dos espíritos, estes podem se encontrar em número ilimitado num espaço dado. Frequentemente nos foi dito que em certas sessões estavam em quantidades inumeráveis. Na explicação dada ao Sr. Bertrand, a propósito das comunicações coletivas que obteve, foi dito que o número dos espíritos presentes era tão grande que a atmosfera estava, por assim dizer, saturada de seus fluidos. Isto não é novo para os espíritas, mas não se deduziu disto, talvez, todas as consequências. Sabe-se que os fluidos emanados dos espíritos são mais ou menos salutares segundo o grau de sua depuração. Conhece-se o seu poder curativo em certos casos e também seus efeitos mórbidos de indivíduo a indivíduo. Ora, uma vez que o ar pode estar saturado desses fluidos, não é evidente que, segundo a natureza dos espíritos que proliferam em um lugar determinado, o ar ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãos, que devem exercer uma influência sobre a saúde física, tão bem quanto sobre a saúde moral. Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre um homem, pode-se admirar daquela que deve resultar de uma aglomeração de centenas ou de milhares de espíritos. Esta ação será boa ou má conforme os espíritos derramem no meio dado um fluido benfazejo ou malfazejo, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios, que se esparramam no ar. Assim, podem-se explicar certos efeitos coletivos, produzidos sobre as massas de indivíduos, o sentimento de bem-estar ou de mal-estar, que se sente em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, o arrastamento coletivo para o bem ou o mal, os impulsos gerais, o entusiasmo ou o desencorajamento. Por vezes, espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de todo um povo mesmo. Cada indivíduo, em razão do grau de sua sensibilidade, sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Por esse fato, que parece fora de dúvida e que confirmam ao mesmo tempo a teoria e a experiência, encontramos nas relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo um novo princípio de higiene que a ciência, sem dúvida, um dia fará entrar em linha de conta. Podemos, pois, subtrair-nos a essas influências, emanando de uma fonte inacessível aos meios materiais, sem nenhuma dúvida, porque, do mesmo modo que saneamos os lugares insalubres, distribuindo-lhes a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos cerca, subtraindo-nos as influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos. E isto mais facilmente do que não podemos escapar às exalações pantanosas, porque isso depende única de nossa vontade, e ali não estará um dos menores benefícios do Espiritismo, quando for universalmente compreendido e, sobretudo, praticado.
Um princípio perfeitamente averiguado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão em razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais seus sentimentos são elevados e livres das influências da matéria, mais seu fluido é depurado. Segundo os pensamentos que dominam no encarnado, ele irradia raios impregnados desses mesmos pensamentos que os viciam ou os saneiam. Fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis para os olhos do corpo, mas perceptíveis para os sentidos perispiritual e visíveis para os olhos da alma, uma vez que impressionam fisicamente e tomam aparências muito diferentes para aqueles que estão dotados da visão espiritual. Unicamente pelo fato da presença dos encarnados numa assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres segundo os pensamentos dominantes, sejam bons ou maus. Quem traz consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, animosidade, cupidez, falsidade, hipocrisia, maledicência, malevolência, em uma palavra, pensamentos auridos da fonte das más paixões, e espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos, que agem sobre aqueles que o cercam. Numa assembleia, ao contrário, onde todos não trouxeram senão sentimentos, bondade, caridade, humildade, devotamento, desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar estará impregnado de emanações saudáveis, no meio das quais sentem-se viver mais comodamente. Ou seja, tudo é o nosso pensamento, a nossa forma, né, de... Eles sempre estão falando para nós, orai e vigiai. Então, aqui, nessa matéria, Chico Xavier deixa bem claro que os amigos vai menos afortunados, os nossos amigos que não são mais tão evoluídos, eles só estão perto de nós por causa dos nossos pensamentos maus. Aquelas pessoas que têm pensamentos ruins vão chamar para si coisas que não, né, doenças e tudo mais. E, como fala, essa densidade, essa pressão atmosférica, nada mais é do que os nossos pensamentos que nós jogamos para o universo. Então, e nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas só querem saber do material, de correr. Lógico que a gente precisa pagar nossas contas e tudo mais, mas muito pouco se fala em Deus. Eu, pelo menos, não vejo tantas pessoas assim de tanta fé, né? No convívio geral, assim. Tudo muito lindo, muito bonito quando você está dentro do centro. Ali você está protegido, ali você foi preparado, aquele ambiente para nos receber, né, eles têm todo um cuidado conosco, nós sentimos a vibração totalmente diferente naquele local. Só que no nosso dia a dia, na rua, o que nós vemos hoje? Gente, a gente só vê as pessoas, umas explodindo com as outras, do nada, por nada. A vida virou uma coisa banal, mata-se por nada. E eu creio que tudo isso está ligado a essa pressão atmosférica que nós estamos sentindo, né? Então, cabe a nós também vigiar os nossos pensamentos, tentar fazer que o lugar onde a gente trabalha seja um ambiente mais gostoso, mais leve, a nossa casa, né? De todas as formas, tentar proteger, né? E pedir ajuda à espiritualidade, que proteja as pessoas que nós amamos, né? Para que elas também sejam abençoadas e que fiquem longe dessas coisas perniciosas que a gente tanto vivencia ultimamente. E falando sobre aquelas formas que o André viu, né, que ele fala até que algumas parecem monstros, na questão 970, a pergunta é a seguinte, do Livro dos Espíritos: em que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam, e proporcionados ao grau de inferioridade como os gozos o são ao de superioridade. Pode resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar. O pesar, os ciúmes, a raiva, o desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos.
remorso, ansiedade, moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem se satisfazer. Isso é o que os tortura e o que leva eles a acabar até se deformando, né? O mundo espiritual, a gente sabe que existe diversas dimensões vibratórias, né? E esses irmãos menos evoluídos acabam por procurar lugares que tenham um padrão vibratório mais baixo, mais denso, e se escondem, como a Rita comentou, em bares, ficam perto de pessoas que têm os vícios que eles tinham, né, na Terra. Então, eles se alimentam de pessoas que têm um padrão vibratório menor, acabam adentrando em casas que não têm o culto do lar, né, o evangelho no lar, em casas que têm muitas contendas, que têm brigas, ou seja, padrão vibratório também muito baixo, né? E ficam perto de pessoas com, como fala, sabemos que a faixa vibratória, conhecida como umbral, inicia-se na crosta terrestre e vai a alguns metros, quilômetros, né, acima da atmosfera. E sabemos também que existem seres evoluídos intelectualmente que escolheram caminhar no mal, infelizmente, né? E eles formam até cidades e possuem complexa organização que acabam escravizando, às vezes, esses espíritos que o André acabou vendo se rastejando na crosta. Eles acabam mandando esses espíritos para a crosta para, às vezes, fazer alguns serviços, né, que são incumbidos por esses outros espíritos mais inteligentes intelectualmente. E a maioria dos verdugos da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração divina. Isso está escrito em Nosso Lar, na página 293. Então, é assim, né, gente? É orar, 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 vigiar, vigiar, vigiar e tentar se instruir o máximo possível para a gente ser um pouquinho mais evoluído e passar assim, ó, pelo umbral, pum, pum, né? Hoje eu já falei até demais. Agora fica com a Yolanda. Beijo. Muito bem, obrigada, Sandra. Um detalhezinho, lembrando, nós estamos num grupo de estudo, né? Então, todos estamos aqui na mesma condição. Então, eu nunca puxei a orelha nem da minha filha, pelo amor de Deus. Olha a responsa que você põe nas minhas costas. Ah, Então, mas olha, eu quando estou estudando, eu fico assim, eu me sinto, como que eu vou falar assim? Parece que eu não sei nada. É assim mas que eu me é a sinto. sensação que a gente tem. Quando eu digo puxar a Eu, orelha, é literalmente, tá, gente? é, é, Claro que bronca, parece que eu não sei coitada, nada, por isso que eu fico, sofreu. às vezes, né, com medo de falar alguma Não, besteira. mas é importante quando a gente colocou, quando a gente criou o grupo, que a gente estava até em dúvida, né? Ah, o quanto gravar ia prejudicar a nossa espontaneidade, que a gente sabe que isso tem um peso, mas nós já estamos refletindo a respeito disso. Enfim, voltando. O que eu quero dizer é o seguinte: as nossas reflexões, elas têm que ser aqui de uma forma espontânea para a gente se ajudar, né? Então, como é importante a gente compreender, vou me colocar na condição que a Sandra colocou, de não levar como absoluto tudo aquilo que eu trouxer, assim como de cada um de nós. Porque o entendimento que eu tenho é da minha experiência, do meu entendimento, do meu estudo. Pode ser que eu esteja certa, pode ser que não. E aí a gente precisa estar trocando figurinha, né? Já aconteceu aqui, de algumas colocações, termos ali opiniões diferentes, mas é importante a gente se colocar e, poxa, me ajuda a refletir se realmente eu estou olhando pelo prisma, né? Ou na referência correta. Enfim, fazendo essa ressalva, como é importante a pesquisa, tanto que você foi, Sandra, e pesquisou, né? Porque já que eu não domino, né? Estou considerando, porque eu sempre pesquiso, porque não domino, vamos atrás do negócio, que é esse o papel do grupo de estudo, é a gente ir atrás mesmo. Muito bem, vamos lá. Aí a Sandra trouxe três temas aqui para falarmos, então, sobre a prece,
sobre essas formas sombrias e a questão do vento, da pressão atmosférica. Alguém gostaria de fazer algum comentário, de trazer alguma reflexão para ajudar? Manda, Carlos. Olha, está atenta, hein? Tá só de olho nas imagens. Não, estavam falando do vento, eu estava lendo o capítulo, né? Achei bem interessante, porque lá no centro, uma sexta-feira que eu estava lá no trabalho, lá na parte da dialogação, o mentor ele deixou claro isso, que a chuva, né? Ele falou que quando chovia, ele fazia uma limpeza na atmosfera e o vento também, ele foi bem claro em relação a isso, e ele falou desses espíritos que eles procuram, né, se esconder dessa limpeza, né? Porque na verdade é uma limpeza da energia, né? Uma lavagem, né? E a gente que é encarnado mesmo, você vê que a gente está mais tenso, mais, né? Não, vou tomar um banho, né? Que a água ela vai fazer essa purificação. E eu achei bem interessante quando eu estava lendo esse capítulo que foi bem claro em relação a isso, né? E aí ele também deixou bem claro no dia que a gente tinha que fazer a oração no lar e tá sempre ora e vigia, porque isso é uma maneira de proteger tanto a si como o lar, né? Os nossos lares e tentar estar com a elevação mais alta. Achei bem bacana isso daí, né? Uma, uma coisa que veio bem em contra com o que a gente está batendo papo essa noite. Que ótimo, E a oração, obrigada, né? Carlos. E a oração, né? Porque quando a água começa a bater no joelho, Não é? a gente É fica isso mesmo. a gente É fica isso bem mesmo. esperto em relação à oração, né? Sim, bastante. Muito bom, obrigada. Alguém mais? É, oi, Rode, diga, manda. Não, a Sandra estava lendo, estava falando dessa passagem, que esses espíritos eles são escravizados, na verdade, né? Vocês estavam comentando que existem cidades de espíritos escravizados, que tem, acho que foi você que comentou, Leila, os intelectuais, como todo lugar tem, né? Aqui a gente às vezes passa por essas influências também, né? E isso é importante que nem assim, pesquisar, né? Que eu falo para o Carlos, eu falo para as pessoas aqui em casa, né? Às vezes eu escuto umas coisas de espíritas, amigos espíritas, familiares, que eu falo para o Carlos, a gente cada um, não juro que eu não quero ser melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu fico pensando, que em algum momento eu acho que já passei por isso, claro. Falo, gente, não é possível que falam que isso aqui é uma panela de pressão, a pessoa acredita que é, né? A falta de conhecimento, a pessoa também não busca, né? É tão cômodo. Isso daqui é uma panela de pressão. Ah, é uma panela de pressão, acabou. Eu vou pegar aquilo lá como uma verdade, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, a gente é influenciado por pessoas, né? Não é só esses espíritos escravizados. Em algum momento, nós também somos escravizados e bombardeados com tantas informações que hoje acontecem, que se você não procurar saber, procurar estudar, procurar ir atrás para ver se é verdade ou não, a gente também acaba sendo escravizado encarnado, né? Então, isso não existe só no plano espiritual, no umbral, numa esfera um pouco mais elevada, em todos os momentos. Por isso que é tão importante a gente estar sempre buscando conhecimento, né? Independente da área, né? Que eu até falei para o Carlos, a gente começou a fazer essa faculdade de gestão financeira, falou, é totalmente fora da minha realidade. Tá bom, vamos sair da zona de conforto. Para mim também, que sou da área de exatas, tem muita coisa para ler e para mim está sendo desafiador. Eu sair da zona de conforto de pegar um exercício de física ou de matemática, desenvolver, ficar horas desenvolvendo,
tá lendo teorias que está me fazendo abrir a mente, né? Então, não importa. Quando você estuda, não importa o que você estuda. Te abre a mente, te abre aquela coisa de você pensar, usar a sua mente e pensar, né? A gente acaba captando, não, peraí, tem coisa errada que essa pessoa falou. Vou procurar atrás, vou atrás, vou questionar. E eu sempre fui muito chato, né? Mesmo quando novo na faculdade, eu tudo questionava. Ah, mas por quê? Né? Que às vezes eu escuto algumas coisas aqui. Ah, mas fulano falou isso no centro. Ah, fulano falou que é aquilo. Ah, então tem que fazer isso. Por quê? As pessoas não sabem responder. De onde você me tirou? Eu não estou duvidando, eu só quero saber. Se você tem um fundamento, o porquê disso. Ah, é isso, isso, isso. Ah, tá. Então tá. Vou lá e vou pesquisar. Será que é isso mesmo? Então as pessoas pegam tudo como uma verdade absoluta, né? De certa forma, a gente acaba sendo escravizado, né? Com essas informações e somos manipulados a todo momento. A gente tem que não só falar orar e vigiar de orar também, que a gente tem que vigiar tudo que a gente está recebendo aí para não entrar nesse patamar, né? Desculpa, tá, se eu falei muito tempo, falei Não, besteira. imagina, besteira alguma, é a nossa realidade, não é? A gente, a humanidade, nós temos uma tendência para a inércia. A professora Lúcia Helena Galvão, ela fala sobre isso, que o ser humano, né, o homem enquanto humanidade, a tendência estar na inércia. Então, ou ele é empurrado, ou ele é levado a algum motivo, ele precisa de algo para promover o movimento. Estava até lembrando, quando vocês estavam falando, ontem no bate-papo que a gente fez lá no centro, é, a reflexão era: mas nós não devemos seguir Cristo, seguir Jesus espontaneamente? Não é o que aprendemos? É espontâneo, não é forçado, não é um rigor ali, siga e terá a vida eterna. Não tem que ser espontâneo? Aí a gente aprende com Emmanuel o seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade. Emmanuel falando. Nós precisamos de uma disciplina, e o que é disciplina? Obedecer a um conjunto de regras, a um conjunto de normas, a um direcionamento, e aquilo sendo coerente, né? Não estamos falando em imposição, porque quando a gente ouve disciplina, regra, norma, ai meu Deus, né? Eu quero liberdade. A gente pode lembrar o que é liberdade primeiro. Então, a importância é: eu quero ser bom, eu tenho um guia aqui que eu digo é o meu modelo, Jesus, então, a partir do momento que eu digo é o meu modelo, é o meu guia, eu vou seguir o que ele está dizendo. Então, eu sou ali conduzida para seguir com disciplina o que ele está dizendo, não com perfeição, é diferente. Eu vou agir com disciplina para seguir as ordens, os mandamentos. Mandamentos é uma ordem. Amar o próximo é uma ordem, né? Você só vai chegar lá se amar. Então, peraí, deixa eu praticar o amor aqui até chegar nesse amor que ele está falando. É isso. E praticar esse esforço é a disciplina. Então, nós, se não houver nada que nos movimente, a gente fica paradinho. Então, a gente quer receber tudo pronto. Então, é fácil, as informações só virem, ah, tá, estou atualizado do mundo. Mas será que é verdade o que estão dizendo? Será que é certo, que é correto? Será que, do outro ponto de vista, não seria mais coerente? Qual é a melhor forma de saber? Indo lá investigar. Mas isso exige trabalho. E a gente gosta, adora uma zona de conforto. Então, é nesse sentido que a nossa psicologia ela trabalha a partir daí, dessa condição. E quando estava falando, né, da questão da prece,
Aqui na lição fala uma coisa bem clara, né? Eu vou pegar a frase aqui, porque não sou eu interpretando. E aí me ajudem, porque aqui está bem claro. Ele fala culto familiar. Deixa eu pegar a frase certinha. Enquanto a Sandra estava falando, eu marquei aqui. Aí já tirei a minha marcação. Que beleza. Ele diz assim, que é a prece de coração. Achei. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Então, não é aquela prece automática, aquela coisa mecânica, aquela coisa fria, distante, né? Estou fazendo a prece, meus pensamentos aqui xingando o marido, xingando o vizinho. E estou aqui na prece, automático, mecânico. Por isso, nós temos orações importantíssimas para nos auxiliar. O Pai Nosso é a principal, é aquela que nos encaixa no mundo, que nos põe ali no universo. A Ave Maria é aquela que vai para o íntimo, que nos coloca em contato com o nosso íntimo. Mas o que o Espiritismo diz? Não fique preso, né, às orações automaticamente, mecanicamente, se não acontece isso. A gente não faz de coração. E se não fizer de coração, não emite essa condição eletromagnética. Se não emite, não vai ter proteção. Não vai criar essa zona de proteção, porque ela é mecânica, automática. Ah, mas será que não tem nenhuma proteçãozinha? Nada, nada, nada? Aí sou eu agora falando daquilo que eu sei. Se for pela ignorância, né? Eu não sabia, eu sempre aprendi que foi assim. Repetir. Olha os mantras, né? Das religiões, das doutrinas orientais. Olha os mantras. Eu fazer o mantra. A partir do momento que eu entendi que faz sentido para mim, que aquilo me eleva, e eu faço aquilo de coração, eu vou ter a proteção. Agora, quando eu compreendo que eu tenho que estar consciente do que eu estou dizendo, das palavras, aquilo tem que ser uma verdade, aquilo tem que ser um compromisso que eu estou fazendo entre mim e Deus. A partir do momento que eu compreendi isso, eu fazer uma oração, uma prece mecanicamente, não tem. Então, assim, existem, né, as atenuantes e os agravantes. Como a Marie diz, a ignorância é o conforto. E quem entra no espiritismo não vai poder mais usar dessa justificativa da ignorância. Não dá mais. Porque a partir do momento que você sabe, você precisa mudar os seus hábitos. Porque aí já a regra é outra. Aí, ao invés de contar como atenuante, ah, mas eu não sabia, né? Eu sempre acreditei que foi assim. Passa a ser um agravante. Você sabia, e por preguiça de orar de forma consciente, de usar aquelas palavras ali de coração, de peso, se tornou um agravante, né? E isso envolve várias coisas que aí, para não tomar muito tempo, vocês também precisam falar. Então, basicamente, a condição da prece, ela é nesse sentido. Que aí é aquilo que a Sandra falou, né? O pensamento. É o pensamento. Onde está o nosso pensamento, estarão todos aqueles conectados a nós. Aí, poxa, mas eu tenho pensamentos felizes. Teve um comentário aí, né, que aí a gente toma cuidado. Ai, os meus maus pensamentos atraem esses espíritos ruins. A gente tem maus pensamentos, né, várias vezes ao dia. Quero acreditar que um grupo como esse já está conseguindo manter um equilíbrio, porque a partir do momento que a gente se propõe a estudar, é porque a gente está num esforço. E cada um aqui, Deus está olhando, Jesus está olhando, olha, os 10% do esforço que ela está fazendo é ótimo para ela. Aquele ali está no 90%, mas ele poderia fazer mais. Então vamos aí, força mais um pouquinho. Lembra-se que Jesus falou? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então não vamos nos comparar, porque às vezes precisa fazer mais mesmo. Então é muito individual.
Contabilidade divina é muito individual. Ele enxerga tudo, as células. Então, o que que são esses pensamentos que me atraem? Às vezes eu não tenho nem consciência, mas por quê? Você já deve ter ouvido falar a expressão do imaginário. Qual é o nosso imaginário? Como assim, né? Que imagem, que grupo de imagens estão se formando na minha mente? Grupo de imagens? Quais são as ideias que eu estou captando que fazem sentido para mim, que são coerentes? Essas ideias, esses conceitos, que, pô, para mim, é verdade. Aquele objeto que o Rodney me passou é uma panela de pressão, isso é um conceito, me falaram que é uma panela de pressão, eu acredito, isso é um conceito, é uma imagem que eu estou fazendo na minha cabeça e eu acredito que aquilo é real. Como que nós somos alimentados o dia inteiro? Vocês falaram aí. Tudo aquilo que assistimos, já falamos isso em outras vezes, tudo aquilo que ouvimos, música, cinema, as cenas, os programas que estamos assistindo, o que estamos lendo. Então, como está meu imaginário? É só olhar o tipo, a qualidade de material que você está consumindo, quer seja através da música, dos filmes, dos jogos, né? Aí das séries. É só olhar. O que que eu mais consumo? É esse o seu imaginário. Aí fazer uma avaliação sincera, que às vezes é difícil. Eu posso olhar e dizer, estou ouvindo só lixo. Ou eu posso olhar e falar, não, isso aqui não tem nada a ver, é inocente. Hoje mesmo eu tive uma discussão com uma pessoa, discussão no sentido assim, ela defendendo o entendimento dela e eu defendendo o meu. E aí ela usou essa expressão, não, mas olha, no fim, o que se pretende é isso. Aí eu refleti comigo, os fins justificam os meios? Será que esses fins que são divulgados, né, externalizados, olha, nós vamos fazer isso, é uma coisa, e os meios, que é o que importa, serão outras totalmente diferentes? Eu usei um fim bonitinho, que é para captar a atenção, então eu uso de palavras bonitas, de expressões bonitas, porque eu quero conquistar a confiança de alguém, então eu uso isso. Lembra, gente, a gente sabe aquela história, né? A gente tinha uma expressão, eu digo a gente porque aqui nós estamos na mesma geração, os cafajestes, né? Ganhando ali, as palavras não são bonitas, doces, maravilhosas, a finalidade dele é o quê? A gente sabe. Então, usa de uma condição que atrai atenção, mas no fim o que quer é outra coisa. E quando você vê, você está como? Escravizado, porque a gente não percebe. Então, precisamos observar exatamente qual é a qualidade daquilo do dia a dia que está nos alimentando, né? Nós somos de uma geração que a gente teve uma condição musical já precária, né? Hoje a gente tem consciência disso. Porque se a gente olhar para hoje, vai falar, hoje está um lixo, hoje ninguém ouve nada, mas começou lá atrás. Porque a gente lá atrás falou, é uma piadinha, né? É um joguinho aí, tem uma palavrinha aí, mas o sentido é outro, está disfarçado. Então a gente se permitiu banalizar aquilo, e aí é aceitável? Beleza, é aceitável. Então vamos agora avançar um pouquinho mais. Aí, nossa, olha o que está falando. Mas é uma brincadeirinha, é um joguinho. Aí vai. E vai de banalização, banalização. Eu não sou especialista, né? Aí os antropólogos e sociólogos podem dizer se já chegamos no fundo do poço. Mas, como dizem, se chegamos no fundo do poço, tem sempre aquele que ainda acha um alçapão, né? Ainda encontra ali uma forma, ainda consegue escavar a lama para afundar mais. Enfim, a condição da prece, ela está conectada totalmente com o nosso pensamento, totalmente com aquilo que nós estamos alimentando. E como é bonito ver, gente, a hora que eu li esse parágrafo falando da proteção desse lar,
né? Eu li esse capítulo algumas vezes, e aí eu parei nesse parágrafo, fiquei pensando na minha casa, né? Eu fazer do Evangelho há mais de 30 anos, falei, meu Deus, eu já alcancei isso, será? Né? Porque eu posso me iludir, dizer, ah, já 30 anos, está protegida, relaxa. 30 anos fazendo toda semana o Evangelho no lar, está protegido. Será? Qual é o conteúdo? Né? Foi de coração? Não é? Então, essas coisas que a gente precisa refletir. Mas lembrando, saiu da ignorância, a coisa pega, vai mais fundo. Então, a responsabilidade aumenta mesmo, não tem por onde. E essa questão, a gente já falou dessa questão das tempestades, das chuvas, em outro capítulo, e vamos lembrar que a ciência já utiliza hoje o ozônio para higienização, né? Nós temos a higienização dos veículos, principalmente, já estava muito comum o ozônio na higienização das piscinas, se recordam? Aí veio o Covid e se desenvolveu o sistema de higienização, de sanitização, com ozônio para carros, para ambientes. Então, a tecnologia já entendeu o poder do ozônio. E onde está o ozônio? Nos relâmpagos, nos raios. Então, enquanto as tempestades são realmente elementos e devemos agradecer a elas para nos ajudar a limpar essa atmosfera, nos ajudar a tirar esse peso que nós produzimos. Se recordam do capítulo que nós somos responsáveis pelas pedras que deixamos nos caminhos da espiritualidade que vem em nosso auxílio? Então, é tudo isso. É essa atmosfera pesada. Então, como é importante a gente ter esse conhecimento, um tempo atrás, a gente não ia ter esse entendimento, não ia imaginar que somos responsáveis pelo caminho que a espiritualidade chega até nós. O quanto estamos deixando essa atmosfera pesada e dificultando o acesso dele até nós. Ah, Yolanda, que heresia, né? Os anjos da guarda têm poder total, conseguem ultrapassar tudo. A gente compreende que não. Os nossos mentores individuais, eles conhecem um pouquinho mais do que nós. Eles não são todos Aniceto ou Isabel, como a gente vê aqui. Então, eles são espíritos, né? Pessoas, seres que conseguiram compreender, aprender algo e recebem a missão. Olha, vai pôr em prática com isso, vai lá, vai ajudar a perturbada da Yolanda, ver o que você consegue aí, não é? Então, ai, o meu mentor, eles pode ser um que sabe só um pouco mais que você. Então, se você dificulta o caminho, pesando essa atmosfera, pesando esse acesso, ele vai voltar para o gestor lá, vai dizer, ó, tá difícil, eu não estou conseguindo acessar, não, preciso de ajuda. E ele só vai conseguir ajuda se ele fizer um trabalho bem feito, um exercício de paciência, de esforço em cima de mim, e se eu também estiver nesse trabalho, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que é importante a gente conhecer. Que mais, gente? Tem tanta coisa desse capítulo. Algo mais? Algum comentário? Rita, tudo bem? Tá. Vou comentando aqui, a qualquer coisa vocês me interrompam para falar. A gente já observou aqui essa questão da alimentação, né? Que nós já havíamos estudado em outros capítulos. Eles estão ali se utilizando de um perispírito, não é? E não é porque estão na espiritualidade que já estão livres de um alimento material, porque eles estão se utilizando de uma matéria ainda que mais sutil que a nossa. Mas você tem, por exemplo, um aniceto que com certeza ele está cada vez mais distante de um alimento ali mesmo nessa matéria deles do que, por exemplo, André Luiz, Vicente, que talvez necessite ainda um pouco mais. Nesse processo, a gente aprende, a natureza ensina isso para nós, não se dá saltos. Então, não é, olha, vamos imaginar, eu tenho uma alimentação cheia de carne, comida pesada, aí eu desencarno. Eu já vou
facilmente ser absorvida por uma sopinha. Bem rala, ou fluidos. Não. Existe uma gradação nessa alimentação para me preparar. É que é difícil a gente conceber esse conceito, e graças a Deus temos André Luiz. André Luiz explica isso maravilhosamente ali, evolução entre dois mundos, em dois mundos, evolução em dois mundos. Ali explica claramente, é gradual. São processos que não alcançamos porque nós estamos aqui nesse mundo físico, material, que a gente precisa ali desse contato. Como assim? E lá na espiritualidade, o que significa isso? Eles também, numa matéria mais sutil. Então, é gradual esse processo da alimentação. E Oi, isso. Yolanda, Oi, manda. esse negócio da sopa, né? Eu vou contando as experiências que eu tenho, né? Uhum. Teve o espírito lá na sexta-feira que falou que essa sopa é muito ruim. Imagina no hospital, você é doido para comer um negócio, vem aquela Ele, coisinha. ele falou que aquela sopa é muito ruim, que ele gosta de carne. Sou eu do lado de lá, fala, Exato, meu tanto. Deus, Na hora que ele estava lendo o capítulo, também falou da sopa, né? Aí veio na mente. Ele não falou assim, é? não, que me levaram para lá e eu tô me tomando aquela sopinha rala, Fala. aquela coisa ruim, eu gosto de carne. Mas é isso, é dessa forma. Que é uma limpeza, né? Uma maneira de Isso, desintoxicar exatamente, também, né? Limpar o exatamente, organismo, né? Aquele espírito, exato. no caso ali, né? Exato. A gente não aprende Interessante. aqui que a gente precisa de uma alimentação mais leve, né, para aliviar o estômago, a digestão. A gente não aprende? Então, esse Sim. processo ele é gradual também lá. Então, faz parte desse processo. Oi, Oi, Mariê, Yolanda. diga. Mas eu acho que assim, a gente, essa questão da alimentação eu nem conhecia, nem sabia, eu só sabia que para aqueles tratamentos espirituais eles pedem para não comer carne, né? Mas eu achava, não achava que era assim, que seria o pensamento que seria ideal para sempre. Mas na prática mesmo, até entre, assim, vocês que são mais atuantes espíritas, na prática, quem é que começa a se preparar, comer uma sopinha rala aqui? Ninguém, né? Você conhece alguém? Não, não. Não, Nem né? dá, né? Esquece, Acho que nem dá. esquece, E, A esquece. gente e nem aí reconhece, né? parece que assim, parece que conhecendo fala assim, pô, lá não vai ter, vou aproveitar aqui, enquanto eu tô aqui. Não é? É, é, Mesma coisa a música. Eu não gosto de música instrumental, eu não gosto. Eu sou uhum. pop. Eu gosto dessas porcaria mesmo, Bruno Mars. E aí, o que eu vou fazer? Vou tentar me acostumar a ouvir música aqui? Não, vou continuar ouvindo essas porcaria. Eu não sei nem que ele está cantando direito também, porque meu inglês também não é aquelas coisas, né? A Porque a ignorância é um ignorância, tá conforto. vendo? Aprendi com Então, vocês. então, assim, umas coisas eu não entendo muito, né, o porquê disso, desse esforço, porque se eu ouço um negócio que nem, assim, não é uma música que não seja de boa qualidade, digamos assim, desde que ela não fique falando mal dos outros, né? Eu não sei, eu não consigo ver assim tanto problema. A condição é o seguinte, a condição Oi, é da Yolanda. vibração, é a condição Yolanda, vibratória. Oi, Rita. deixa eu pedir licença para vocês, vou ter que sair. Sim, fica à vontade. Eu vou lá com a minha a minha nora Ela vai para para o o hospital. hospital. Saiu o Tá, resultado do exame dela, as plaquetas estão muito baixas. Nós vamos para entendi. lá, tá? Vai lá. Obrigada, Rita. Tchau, Boa gente. noite. Boa Boa noite. recuperação para ela. A gente faz Obrigada. uma vibração para elas. A condição é o seguinte: aqui começa naquela condição. A ignorância é realmente um conforto. Enquanto eu não sei, não tenho entendimento, nós, quando fazemos algo por ignorância, nós temos uma certa proteção, tá? Porque é ignorância, não sabe, né? Quando Jesus ali na crucificação
Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, literalmente é isso. Eles não têm ideia do mal que eles estão promovendo. Então, tem esse fator. O que acontece? O que Jesus disse para a gente? Ele nunca nos pede que a gente vá forçado ali cumprir com seus ensinamentos. Forçado. Ele pede que, a partir do momento que nós entendemos que ele é o caminho, que nós façamos o esforço de seguir o caminho. E esse esforço, ele é de cada um. Então, por exemplo, música. Eu não vou ouvir aquelas que têm palavras muito obscenas, que estão ali verbalizando, né? Umas cenas que são menos felizes. Então, essas daí eu já tiro, porque eu já entendo. Aliás, você começa a se sentir mal. Tem um mal-estar, você não consegue cantar junto. Você não consegue repetir a frase. Então, essas você já vai selecionando, você vai dizendo, isso eu não quero para mim. Ah, mas tem essas outras aqui que eu não consigo identificar se é boa ou ruim. Eu gosto da melodia, da batida, do ritmo. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Porque ainda está ali no seu processo. Ah, mas por que a música erudita? A questão é o seguinte: quanto mais rica é a música, mais ela transcende, ela eleva o pensamento. Quanto mais essa música te mantém na matéria, preso na matéria, então o que que me mantém preso na matéria? Sensualidade. Agora está mais para pornografia do que sensualidade, entendeu? Isso me prende à matéria. Então, tudo que fala das minhas sensações físicas, isso me prende na matéria. Tudo que fala de sentimento, isso me eleva, transcende. Então, eu vou começando a selecionar. Isso não é da noite para o dia, e não é, aí, Maria, de uma encarnação numa única encarnação. Às vezes vai ser preciso a gente fazer um trabalho. Então, a gente olha para algumas músicas e fala, ai, mas é chato isso. Eu gosto de um batuque. Gente, eu gosto de samba. Eu gosto de um samba. E aí, eu vou selecionando aqueles, falo, opa, esse aqui, pelo menos, não está tão vulgar. Mas eu sei que em nível vibracional, ela está inferior a uma música que vai me elevar, porque é vibração, é vibração. Vocês viram aquele experimento do japonês com a molécula da água? Se recordam daquilo que tem umas imagens? Quando você ora, aí mostra as moléculas da água de uma forma. Quando está num ambiente pesado ali, de palavras obscenas, enfim, a molécula da água muda, né? Tem um experimento desse. É nesse sentido. A vibração é outra. Então, por exemplo, nós estamos numa vibração aqui, em sintonia, porque estamos vibrando a mesma coisa, com algumas diferenças, mas muito próximo, nessa faixa estamos iguais. A espiritualidade está numa vibração superior, que eu só alcanço se eu elevar minha vibração. Eles não vão nos colocar lá. Nós é que precisamos nos elevar. E nós nos elevamos mudando os nossos pensamentos. Porque, afinal de contas, os nossos pensamentos vão formar nosso imaginário. É onde construímos nossas ideias, os nossos conceitos. E ideias são base para as nossas ações. Então, se eu agrido alguém fisicamente, é porque eu entendo que eu tenho uma justificativa no meu imaginário, tem uma caixinha que eu depositei ali, olha, quando você se sentir ofendido, você pode picar a mão na cara da pessoa. Eu, assim que a pessoa me ofendeu, eu acessei essa caixinha. Eu me alimentei com essa condição no meu imaginário. Ah, mas de onde veio? Ai, fiquei nervosa, descontrolei. Porque já estava lá se permitindo a isso, uma justificativa. Então, é um exercício duro, difícil. A alimentação, Maria, por exemplo,
Eu tenho plena consciência, para mim é claro, que nós devemos deixar de nos alimentar de animais. Para mim é claro isso. É claro. Eu deixei? Não. Primeiro, porque eu compreendo o que Jesus disse: não é forçado, não é da noite para o dia. E aí, a nossa psicologia e a psicopedagogia explica isso. Eu primeiro compreendo uma ideia, é coerente, aquilo que o Rodney estava falando, é coerente isso, faz sentido para mim. Entrou aqui. Eu estou alimentando o meu imaginário, formando os conceitos. Para ir para a ação leva um tempo. Fica fácil compreender? Então, para eu agir, precisa ir mais fundo, tem que estar lá no meu inconsciente, no meu subconsciente, tem que estar essa ideia depositada lá na minha essência, para eu entender que aquilo não deve ser mais meu alimento. Então, pode ser que hoje, nessa encarnação, eu esteja trabalhando só o conceito. Para numa encarnação futura, eu já vir com essa ideia, não, eu recuso. Mas isso tem que ir pela razão. É a razão. Enquanto eu entender que eu preciso dos nutrientes daquele alimento, que é o que eu acredito hoje, enquanto eu ainda entender que eu preciso daqueles nutrientes, eu vou me alimentar. Quais os atenuantes e agravantes? Eu já estou entendendo que os meus atenuantes já estão ficando mais frágeis. A minha defesa já está mais frágil. Isso é o que eu acredito, gente. Repito aqui. Então, eu e Yolanda, não deixei de comer carne. Então, eu estou perdendo a ignorância aqui no atenuante, já estou indo para o agravante. Mas por que que eu acredito que eu não vou para o agravante total? Porque eu não saio comendo carne pelo mero prazer do sangue, daquela coisa obsessiva, eu preciso comer agora, que já passamos por isso, de grandes eventos, de estar ali comendo, matando o animal apenas nos sacrifícios, por exemplo, e comer aqueles órgãos. Então, tem extremos ali que eu olho e digo, eu não estou nesse extremo. Eu tenho aqui, eu estou no meu exercício, não, eu estou no meio do caminho, eu estou indo. Então, é um exercício que a gente faz da nossa condição, mas que a verdade é uma só. A verdade é uma só. Aí, como eu não sei qual que é a verdade, então eu vou continuar aqui até que Emmanuel diz? Disciplina antecede a espontaneidade. Então, eu e Yolanda começo a me disciplinar como? Reduzir a quantidade de carne. Posso também estar sendo falsa comigo. Yolanda, você está usando essa artimanha para continuar comendo carne? Se isso estiver dentro de mim e Deus sabe muito mais do que eu, olha o meu agravante acendendo a luz. Então, é importante a gente fazer essas reflexões para entender exatamente com que intenção eu estou ouvindo uma música que só fala coisas menos felizes. Porque eu tenho prazer, eu quero idealizar aquelas cenas, eu gosto de provocar os outros, eu aumento o volume, que eu quero perturbar. A minha intenção é essa, ouvir aquilo vai ser muito mais maléfico para mim do que se eu ouvisse, não vejo tanta coisa nisso, me parece tão bobinho. Então, a intenção pesa nessas horas, pesa muito, bastante. Ó, só para ficar claro, eu não gosto das porcarias que eu falo, não Não, é só, não, eu entendi muito bem, tanto que você falou Bruno só não é Mars. erudita, mas eu não gosto Exato. dessas coisas de palavrão, de Sim, maledicência, e não gosto também daquele sertanejo que fica falando mal de mulher, ou então de traição, mulher só que está se vingando, eu traição. não gosto. Aliás, eu É, não gosto de música sertaneja. mas você sabe que eu ouvi O uma famoso crítica. sertanojo. Não é É sertanejo, isso! exatamente. Eu ouvi uma crítica do sertanejo que eu falei, é pura realidade. Eu, pelo menos,
Eu não consigo mais ouvir. Falou, perdeu aquela coisa que o sertanejo tinha, que era cantar a natureza. Perdeu aquilo. Gente, quando eu lembro de Almir Sater, aí eu fiz esse comentário, falei, ah, Yolanda, não tem mais Almir Sater. É o que tem aí. Então, assim, eu entendi, Maria, tanto que você citou Bruno Mars, que também eu não tenho, não sou especialista, eu não posso dizer. Mas, assim, a gente usa dos extremos para poder explicar. Então, extremos. Nós não estamos nos extremos. Tenho certeza que esse grupo aqui não está no extremo. Ninguém aqui, tenho certeza, frequenta pancadão e nós não estamos ali 24 horas ouvindo Mozart, Beethoven, Nem idade para Bach, pancadão eu tenho mais. não é? Entendeu? A Nós não primeira vez que, estamos. a primeira vez que for até o chão, não levanta mais o joelho não Mas Não sai nem, mais. nem por reza braba. Precisa de um guindaste. A hora passando, mas enfim, a condição é essa, nós estamos no caminho, isso leva tempo, a cada um é um tempo. Pode ser que alguém aqui siga rápido lá na frente e outro vai ficar, não, eu vou ficar aqui por aqui. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. O que mais, gente, que vocês desejam falar? Ah, estava lembrando que a Rita fez, né, uma ênfase ali na roupa da Isabel, né? Vamos lembrar, a Isabel, ela deixou o seu corpo na cama e seu espírito saiu para uma excursão instrutiva com seu esposo, Isidoro. E a gente já está vendo Isabel encarnada numa condição elevada moral muito superior. Pelo menos a minha, olha essa mulher e falo, meu Deus, que referência boa para se ter, né? Fala, olha, uma referência do que é possível aqui encarnada. E aí isso é apresentado na hora que ela se desdobra. Ela deixa aquele corpo e o seu pensamento é tão belo, o seu imaginário está tão belo, tão bonito, que automaticamente as suas vestes espirituais são belas. Aí não vai dar tempo de entrar hoje, quem sabe numa próxima oportunidade, mas fica aí, né, para quem nunca pensou a respeito, por que que os espíritos precisam de vestes ainda? Aniceto se veste, né? É exatamente essa gradação. Se a gente está falando de gradação da alimentação, gradação ali da levitação, gradação da circunstância, da condição magnética de cada um, também da necessidade da veste. E aí é uma reflexão sobre o que é o pudor, o que representa a veste. E nós encarnados aqui estamos perdendo essa condição. Mas é importante também refletir sobre isso. Por isso que ela tem essa veste tão bonita. Que mais, gente? Últimos minutos. Mais nada? Bem, ele fala ali daquela luz higienizante, só para reforçar, o raio é uma luz energizante, higienizante, né? Sanitizante. Essa luz higienizante, sanitizante, é a luz do sol, por exemplo. Por isso que a orientação é precisamos tomar sol. 10, 15 minutinhos por dia não vai nos matar. Tomemos sol. Isso ajuda, nos fortalece. Isso é um alimento necessário para nós. Ah, Yolanda, numa cidade tão cheia de poluição, não vai dar tempo de entrar no assunto, mas reflitam, pesquisam a respeito, que já tem ciência explicando sobre isso. E aí, como é bonito, né? Que ele fala que a luz ali já sanitiza o alimento, já protege, então não tem proliferação. Coisa bonita isso, maravilhoso. Estou lembrando dos nordestinos antigamente fazendo a tal da carne de sol. Gente, que delícia. No sol, salgada e no sol. Ah, beleza. Hoje já não tem mais.
Acho que o último item que eu tenho aqui na minha anotação é a questão dos encarnados e o trabalho na espiritualidade, como acontece com Isabel. Então, olha só, vamos aproveitar que estamos quase encerrando, 2 minutinhos, ao dormir, lembrar, poxa, eu posso deixar esse corpo aqui e sair, eu vou fazer o quê? Não deixe aberto, não deixe, né, ao prazer das circunstâncias. Oriente o seu pensamento, a sua condição e diga: Senhor, mestre amado, eu gostaria hoje de visitar um ente querido. Se for possível, eu gostaria de encontrá-lo. Ai, Yolanda, eu fiz isso e não lembrei de nada de manhã. Sabe por que que a gente não lembra? Porque a gente não tem condições emocionais ainda de relembrar esses encontros. Então fica guardadinho lá, ó, no nosso imaginário. Esses reencontros são importantes, vai ajudar. E esse véu que não nos deixa lembrar é para nossa proteção. Então, basta crer. Se você crê que a Isabel deixou o seu corpo e foi encontrar o seu marido, olha aqui, gente, para uma excursão instrutiva, eu também posso fazer isso. Olha, eu quero estudar mais sobre essa questão aí da higienização. Mestre amado, mentor, se for possível, se eu tiver condição, me leva para alguma aula aí na espiritualidade sobre o tema. Ah, hoje não tem esse tema? Eu gostaria de aprender, eu quero estudar enquanto o meu corpo fica aqui. Direcione a sua viagem ao deixar o seu corpo, direcione, porque se não direcionarmos, lembra do imaginário? Aquilo que mais alimentamos no nosso inconsciente é para onde nós vamos ao deixar o corpo. E pode não ser algo agradável. Pode não ser algo agradável. Evitem 1 hora antes de deitar, porque as imagens aqui podem ser uma isca para seguirmos depois que deixarmos o nosso Levem corpo. para a sua cama. Não é? Olha que beleza. É isso, é isso. Ó, um exercício de disciplina. É só 1 hora antes de dormir. Deixa eu me alimentar de coisa boa, mais elevada, 1 horinha antes de dormir. É uma disciplina. O dia inteiro xinguei, bati. Peraí, deixa eu botar um pouco de ordem nessa mente. É um exercício, é um esforço. O que mais, queridos? Podemos encerrar? Gostariam de acrescentar algo à reflexão? Terminamos? Muito bem. No próximo capítulo, então, gente, estamos chegando ao final. Eu preciso só da confirmação se vocês conseguiram assistir o filme para nós agendarmos. Conseguiu, Maria, assistir? Tá, nós vamos conseguir, vocês, eu sei que vocês foram os dos primeiros, a Sandra, a gente precisa para marcar a nossa análise sobre o filme. E aí, o próximo capítulo 38, atividade plena. Delícia. Vou encerrar aqui para a gente já partir para a nossa prece de encerramento. Um instante.